boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula. Essa aqui é ainda a aula introdutória, esse aqui vai ser o episódio número 2. Mas já vamos ter exercícios e nós já vamos ter explicações de básico sobre hardware e software. Alguém sabe aqui o básico sobre hardware? O que é o hardware? As principais peças de um computador ou de um celular? Alguém sabe ou não? Não. Não, né? Geralmente, cursos de informática, eles não passam essa matéria por achar que é desnecessário. Na verdade, é muito necessário porque quando você tem esse conhecimento, você consegue avançar muito mais rápido no curso, além de você também saber os termos que nós utilizamos em informática, como, por exemplo, download, upload, host, ping, enfim, tem vários termos que às vezes nós falamos, né, porque faz parte da minha área, e às vezes as pessoas não conseguem acompanhar, e isso é o que dificulta, muitas das vezes, o entendimento da informática. São esses termos que parecem ser de outro mundo, mas que na verdade são coisas bem simples. Então vou mostrar para vocês como que acessa o dicionário da informática. Vou ensinar para vocês como que usa a plataforma, tanto no computador quanto no celular. Vou mostrar para vocês também as peças e a importância delas nos nossos dispositivos. E no finalzinho eu vou mostrar para vocês como que joga os Game Quiz. Que os Game Quiz são para tirar as dúvidas que vocês têm em formato de jogo. É legal, tem tipo ranqueamento, fica primeiro e segundo. Eu não acho legal levar isso pro coração porque o pessoal ficava numa disputa louca para ver quem ficava em primeiro. Então não é uma disputa, é só para que vocês possam absorver o conteúdo. Porque assim, no conteúdo eu passo a explicação com um tipo de palavra, com um tipo de vocabulário. E no Game Quiz eu passo outro tipo de vocabulário. E nas avaliações eu passo com um outro tipo de vocabulário. Para que vocês possam ter essa dinâmica. Do tipo assim, se eu te perguntar quanto que é 2 mais 1, você sabe que é 3. Se eu te perguntar quanto que é 1 mais 2, que é uma pergunta diferente, você sabe também que é 3, porque você vai entender a lógica do funcionamento. Vamos lá. Vou estar olhando aqui para vocês, que aqui é a câmera onde vocês estão. E aqui é a tela que eu tô compartilhando com vocês, tá? Então eu vou ficar fazendo esse jogo de olhar aí. E não é porque eu tô olhando pra cá que eu não tô prestando atenção em vocês também, tá? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Todo mundo conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu já pulei pro episódio 4, porque assim, na aula passada foi o episódio número 1 e um pouco do 2. O episódio 3 são os termos básicos de informática. Só que para os termos básicos, eu não vou fazer uma aula específica, tá bom? Porque é somente como se fosse um dicionário mesmo. Eu vou deixar tudo em ordem alfabética com a explicação de cada um dos termos. Então é só ler e que você já vai entender, que eu tô deixando tudo bem explicado. Por exemplo, o que é ping? Ping é o tempo de resposta de um computador para o outro. Foi como eu tinha explicado para vocês do YouTube, por exemplo. Aquilo lá é que o YouTube tem um ping muito alto. Porque depende da minha internet, depende da internet de vocês. E convenhamos, a nossa internet não é muito boa, hein? Aqui no Brasil é complicado a internet. Então vamos lá. Vou iniciar aqui o episódio número 4, que é o básico sobre hardware e software. Primeiro nós vamos ver o que é o hardware e software. Depois nós vamos ver os principais componentes do hardware. E depois as conexões mais utilizadas. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta ou levantar a mão, que eu tô vendo vocês aqui nessa tela, tá bom? Vamos lá, o que é hardware, software e peopleware? Tem um a mais. Hardware, para ficar de uma forma bem simples para vocês, é tudo aquilo que eu pego e enxergo. Como, por exemplo, mouse, teclado, monitor. Por exemplo, o monitor, como assim eu pego e enxergo? O mouse, eu consigo pegar ele e eu enxergo ele e eu consigo pegar ele fisicamente. Né? Então ele é um dispositivo físico, eu consigo tocar nele. Então tudo que eu consigo tocar e enxergar é hardware. Então geralmente é o hardware que a gente bate e xinga. Sabe quando você bate e xinga? Você está batendo e xingando o hardware. Tá? O software é tudo aquilo que eu enxergo, mas eu não pego. Como por exemplo, esse aplicativo que nós estamos utilizando para fazer videochamada, o Zoom. Eu só consigo enxergar ele, eu não consigo pegar ele não é palpável. Ah, mas eu consigo pegar meu celular. Tudo bem, o seu celular é um hardware, mas o aplicativo que está dentro dele é um software, tá? Então software é aquilo que a gente só xinga, a gente não consegue bater nele. E o engraçado do hardware é que a gente sempre bate e xinga no que tem menos culpa, né? Que é o monitor. Depois vocês vão entender isso ainda hoje nessa aula. E peopleware são o quê? People é o sistema de pessoas. Eu acho que quem trabalha aqui já ouviu esse termo de peopleware, que ele é utilizado sempre quando a gente vai se referir a um conglomerado de pessoas, a um sistema de pessoas, né? Aqui, se vocês pesquisarem palavra por palavra no Google Tradutor, o ware significa porcelana. Então, tipo, hardware é tipo como se fosse porcelana difícil, porcelana dura. Não, o hardware aqui, se a gente for desmembrar as palavras, o ware nesse sentido, significa sistemas. Então tem um sistema pesado, sistema bruto, que seriam as peças.
Eu tenho um sistema leve, que seriam os programas, e eu tenho um sistema de pessoas. E esses três, eles formam uma tríade, um ciclo, que um depende do outro para funcionar. E é até por isso que, por exemplo, porque as pessoas falam que Apple é melhor que Android, é só para vender? Não. Como que funciona? Eu tenho celulares Apple e eu tenho, por exemplo, Samsung. Não querendo desmerecer nenhuma, é só mais por questão de explicação mesmo, tá? A Apple, ela tem o hardware dela, que ela constrói os celulares dela, assim como a Samsung, só que o software dela foi feito para aquele celular. Tipo, o software dele, que é o iOS, que é o sistema operacional, e nós vamos falar sobre o que é sistema operacional mais pra frente. O sistema operacional da Apple foi feito pro iPhone, entende? Mas o sistema operacional Android não foi feito para Samsung. O Android é um sistema popular, tipo, ele é um sistema que encaixa em qualquer lugar, sabe? É como se fosse aquela peça universal. E o iPhone não faz dessa forma, né? A Apple, ela faz o iPhone e ela pega o sistema operacional feito para aquele iPhone. Por isso que o iPhone dura bem mais, é mais ágil para abrir aplicativo, por conta disso. O software dele foi feito para ele. Então o software e o hardware conversam muito bem, tá? Por isso que o iPhone sempre é considerado como o melhor. E agora nós vamos falar sobre os principais componentes de hardware. Tem muitos componentes, tá? Tem capacitor, bateria da BIOS, enfim, tem vários componentes e eu teria que separar uma aula só de hardware para explicar para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês os principais que nós podemos encontrar tanto no computador quanto no celular e são eles que são os responsáveis por apresentar os principais problemas que nós temos no nosso dia a dia. Então vamos começar aqui com o HD, que é o hard disk. O hard disk, HD ou disco rígido, como nós falamos aqui, é a peça responsável por armazenar todos os arquivos pessoais e todos os arquivos do sistema, inclusive o sistema operacional. Então é esse carinha aqui que fica responsável por armazenar todas as informações pessoais do seu computador, como as suas pastas, que contém vídeos, imagens, contatos. Tudo isso fica no HD, inclusive o seu sistema operacional e os arquivos dos seus aplicativos e programas. Ele tem esse nome por conta dele gravar as informações dele em um disco de metal através de uma agulha. Olha que louco, isso aí é meio antigo, né? Meio arcaico. Eu tenho uma agulha que grava as informações em um disco e que ao mesmo tempo faz a leitura dessas ranhuras. Quem é mais das antigas aqui sabe que isso é bem similar com toca-discos. É quase como se fosse um toca-discos, tipo, moderno. Eu não separei um slide aqui para falar sobre os SSDs, que são os novos HDs, que ele funciona com um sistema de armazenamento de arquivos e semelhantes ao que nós temos no nosso celular. Por exemplo, dentro de um celular não caberia um HD. Ele não tem largura o suficiente para isso. Então, dentro dele nós temos componentes, como se fossem pequenos circuitos eletrônicos. E dentro de um SSD nós temos esses circuitos eletrônicos também. Depois eu falo para vocês os prós e contras de ter um HD e um SSD. Aqui na imagem nós temos o disco rígido, que é esse disco de metal, a agulha e leitura de gravação e conector SATA, tá? Só por questão de curiosidade, o HD ele ainda não foi dispensado por grandes empresas, tá? Empresas que utilizam servidores. Por quê? O tempo útil do HD é superior ao do SSD. O SSD tem uma vida útil de 2, 3 anos. Depois disso, ele começa a apresentar problemas e até mesmo a apagar arquivos sozinho. O HD não. O HD, o tempo de vida útil dele mínimo é de 5 anos. Se você preservar ele de forma adequada, ele pode durar até 10. Então, o tempo de vida útil do HD é maior, porque ele usa um disco, é muito resistente ao tempo e ele é blindado e fechado hermeticamente. Então, quando você vai fazer a manutenção em um HD, que eu acho que não é o caso de ninguém aqui, você não pode abrir ele em uma sala que não esteja 100% esterilizado, porque senão se qualquer poeirinha, qualquer coisinha que entra em contato com esse disco, você vai danificar ele. Vamos lá, memória RAM é um acrônimo de Random Access Memory, que é a memória de acesso aleatória. Ela é responsável em armazenar todos os arquivos que estão sendo utilizados naquele momento. Então vamos supor que eu estou no meu computador e estou utilizando o Word. O que acontece? O processador ele não vai direto no HD pegar essas informações. Quem pega as informações do HD para levar para o processador, que eu já vou mostrar para vocês o que é a memória RAM. Então a memória RAM, ela guarda e ela organiza tudo aquilo que nós estamos utilizando no computador naquele momento. Então o que acontece? Se a gente quer usar algum programa, por exemplo, hoje, eu preciso ter um espacinho na minha memória RAM. Aí a memória RAM pega esse arquivo e organiza lá para mim. Então eu estou com o Word rodando aqui. Agora eu quero navegar na internet.
Eu já estou ocupando espaço da memória RAM aqui com o Word e vou pegar e vou deixar funcionando internet agora, o navegador. O que acontece? Eu preciso de mais espaço de memória RAM. Então, quanto mais espaço você tem na sua memória RAM, mais coisas ao mesmo tempo você consegue fazer. Não se enganem. Se você quer espaço, guardar fotos, vídeos, tudo no seu dispositivo, você precisa comprar um HD ou um SSD. Agora, se você precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você precisa comprar mais memória RAM, tá bom? Todo mundo conseguiu entender até aqui? Entendi tudo. Continuar então. Vamos lá. Então lá, Central Process Unit, que é a unidade central de processamento, também conhecida como processador. Ela é responsável em realizar cálculos de forma muito rápida. É como se fosse uma calculadora mesmo. E os cálculos que ela realiza são para resolver problemas e executar as tarefas fornecidas pelos programas e aplicativos do dispositivo. O que acontece? Quando a gente executa um programa ou aplicativo, esse programa e esse aplicativo tem uma lista de tarefas, como se fosse uma lista de compras, mas de forma ordenada. Então, primeiro eu vou pegar o arroz, depois eu vou pegar o feijão, depois eu vou pegar a farinha de trigo, e eu não posso inverter essa ordem, eu preciso seguir nessa ordem de fato. Então o que acontece? O programa ele passa uma lista de tarefas para o processador, e o processador executa essas tarefas de forma excelente. Ele não peca, tá? Ele faz tudo certinho. E é basicamente isso que ele faz. E como o processador ele não fala a nossa língua, não fala português, não fala inglês, nenhum outro idioma conhecido, ele trabalha com códigos binários. Então ele trabalha com zeros e uns. E a combinação desses zeros e uns nos trazem resultados, que é o que a gente vê na nossa tela. Então o que acontece? O processador, ele nada mais é que uma calculadora que faz cálculos com zeros e uns, que são fornecidos pelos programas que nós utilizamos. Então, sendo assim, tudo que você digita e clica, por exemplo, eu digito aqui palavras, eu clico em programas, no celular eu também clico aqui. O que isso vira? Tudo isso é convertido em números zeros e números uns, que é o código binário. Aí o processador pega tudo isso, processa e devolve pra gente no nosso monitor. Vou explicar para vocês aqui a diferença entre 5 coisas que eu vejo que muitas pessoas não sabem diferenciar. Essas 5 coisas ninguém sabe diferenciar. Sempre fala assim, meu CPU tá com problema. Nossa, meu computador tá ruim. O processador, e às vezes eles falam essas palavras se referindo sempre à mesma coisa, que é tipo computador completo. Então o que é o processador? O processador é o termo utilizado quando a gente se refere à peça completa. A peça completa que contém muitas das vezes a CPU, que é a central de processamento único, e a GPU, que já vai ser o próximo slide que eu vou explicar para vocês. CPU é um componente que é responsável em processar informações e realizar tarefas pré-definidas por programas e aplicativos. Gabinete. O gabinete é o local onde nós organizamos e deixamos tudo refrigerado. As peças como HD, placa-mãe, processador, tudo isso nós colocamos dentro do gabinete. O gabinete nada mais é que uma caixa de metal. É só isso que é o gabinete. PC é um acrônimo para a palavra Personal Computer, que significa computador pessoal. Então, PC nada mais é que um computador pessoal. Um notebook pode ser meu PC, ou até um celular. Se eu trabalho com meu celular e uso meu celular para... Tem celulares que tem o sistema operacional Windows. Então, se eu uso meu celular para mexer no pacote Office e para navegar na internet e como meu serviço, eu posso chamar ele de PC, como se fosse um computador pessoal para mim. E o computador, que é o conjunto de todas as peças de hardware necessárias para o bom funcionamento do sistema. Essa é a diferença, e depois vocês vão ter acesso a esse conteúdo aqui também, tá? Para vocês usarem de consulta. Então, vamos continuar aqui com os termos. GPU. GPU é Graphic Processing Unit, que é a unidade de processamento gráfico. Então, o que acontece? O CPU, ele processa tudo aquilo que é informação. E a GPU pega essas informações e converte em vídeo pra gente. Ela também é conhecida como placa de vídeo, e ela realiza cálculos também, assim como o processador. Mas ela tem a finalidade de transformar informação em imagem, como eu disse. Então, sem ela, tudo seria realizado em uma tela preta com letras verdes, tipo Matrix. Ninguém ia conseguir usar. Se já é difícil usar o computador com toda essa interatividade com o usuário, imagina só a tela preta com as letras verdes. Eu acho que vocês nem estariam aqui agora vendo esse tipo de aula se fosse dessa forma. Periféricos. Tudo aquilo que podemos conectar em nossos dispositivos através de uma conexão com ou sem fio. Então, os periféricos mais famosos e conhecidos são teclado e mouse, monitor, fone de ouvido, impressora, webcam, caixa de som e tudo aquilo que nós conseguimos conectar no nosso computador através de um cabo USB ou de uma conexão Wi-Fi ou Bluetooth, eu chamo de periférico.
E aqui eu deixei as conexões para que vocês possam também conferir. Quem aqui sofre em diferenciar o USB tipo C, do tipo A, pro tipo B, pro mini, do micro, isso aqui vai ajudar bastante. Então, ó, sem as conexões seria basicamente impossível conectar dispositivos uns aos outros. Então, eu separei aqui para vocês umas imagens das conexões mais comuns e mais utilizadas. Eu tenho aqui a primeira, da esquerda para a direita, eu tenho o tipo A, que é o mais comum, que tem nos pendrives, que tem nas pontas dos cabos do mouse e do teclado, que é esse retangular. É o tipo A, que nós chamamos USB-A. Nós temos o USB tipo C, que é um dos mais recentes, que ele tem conexão de ambos os lados do cabo. E ele é meio oval, dessa forma assim. Nós temos o USB Mini B, que são dos celulares bem antigos, tipo, bem antigos mesmo. Foi um dos primeiros USBs no formato menor, tá? Então, USB Mini B é esse. Nós temos o USB Micro B, que é o dos celulares como Samsung e Motorola. A maioria desses celulares utiliza esse tipo de conexão. USB Micro, só que é o Micro B. O Lightning, que é utilizado nos iPhones, que são os conectores de energia da Apple. E nós temos o USB Micro B Super Speed. Tá? Isso daqui é bem difícil de encontrar em alguns tablets e algumas versões de tablets. Nós temos esse tipo de cabo para transferências de arquivos e imagem. Então vocês não vão encontrar muito esse último aqui. Alguém teve algum tipo de dúvida quanto a esses termos e essas coisas? Tranquilo? Não tive nada. Mais ou menos, né? Eu ia assistir a questão da segunda idade. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim, ó. Isso daqui é contato. Quanto mais contato vocês tiverem com esse tipo de coisa, melhor. Então, o que acontece? Grande parte desses termos vocês não vão utilizar no dia a dia de vocês, tá? Isso aqui são termos técnicos que eu só tô explicando pra vocês, para que vocês tenham ciência do quê? De que quando alguém falar pra você comprar um SSD, você precisa analisar. O que é um SSD? Um SSD, ele é igual a um HD, ele é um HD aprimorado. É isso que é um SSD. E o que serve? Para que serve o HD? O HD serve para armazenar informação. Ele guarda arquivos. É só isso que serve o HD. Então, se você usa um armazenamento de arquivos online, como que é o Google Drive ou o OneDrive, se você usa qualquer tipo de servidor em nuvem, você não precisa de muito espaço no seu computador, porque você vai deixar todos os seus arquivos em um lugar externo, um lugar fora do seu computador. Então, o que acontece? A nuvem, ela é para isso, é para ela substituir o HD. Por quê? É muito perigoso eu deixar todas as minhas informações no meu HD. Vamos supor que, sei lá, esteja chovendo ou do nada cai um relâmpago e queima todo o meu computador, inclusive o HD, né? Ou tem algum tipo de erro no sistema operacional e eu não consigo mais acessar meu HD porque ele ficou corrompido, né? Ou a agulha do disco pode travar. Isso vai acontecer com o quê? Que eu perca todos os meus arquivos. Então não é muito seguro você guardar todas as informações somente no HD. Você também deve guardar todas essas informações em um local externo. Então, se você compra um HD, um SSD, com o intuito de aprimorar o desempenho do seu computador, você vai ficar bem frustrado com o resultado. É assim, quando você vai mexer no computador, só acessar arquivos, quando vocês forem abrir as pastas do seu computador, quando você for ver as coisas do seu computador, vai ser rápido, porque isso nada mais é que você está andando dentro do seu HD. Você está indo de uma seção para outra dentro do HD. Então, com o SSD, essa ligação é mais rápida, porque ele não funciona com a leitura de um disco, né? Ele funciona através de componentes elétricos. Então, a energia viaja muito mais rápido do que a agulhinha mexendo ali. Então, só para isso vai ficar mais fácil. Tudo bem? Então, não vai aprimorar a velocidade de desempenho do seu computador. Só vai fazer com que o acesso entre uma pasta e outra seja mais rápido. A Cecília levantou a mão. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, Kevin, me passaram uma informação de para não salvar nenhum arquivo ali na área de trabalho, sabe? Uhum. Isso, quando você salva ali, o computador fica muito mais lento. Isso confere? Confere, porque o que acontece? Esse arquivo que você deixa na área de trabalho, ele já existe dentro do seu HD. Ele está dentro do disco local C, só que para você acessar ele, você vai precisar abrir várias e várias pastas. Você vai ter que entrar dentro da pasta de usuário, aí você vai escolher o seu usuário, aí você vai entrar na pasta do arquivo onde ele está salvo. Então, é um caminho muito comprido. Então, o que acontece? Você deixa na sua área de trabalho um atalho. Então, você vai deixar um atalho desse arquivo. Então, é como se dentro do computador eu tivesse 2 arquivos. Entende? Então, o processador ele vai entender que eu tenho 2 arquivos. E isso faz com que o computador ele fique lento, mas depende
de quantas coisas você tem na sua área de trabalho, tá? Deixar algum atalho ou outro, perfeito, não tem problema nenhum, tá? Mas você deixar muitos atalhos, muitas coisas duplicadas na sua área de trabalho, só para que você não tenha o trabalho de ir buscar ela dentro do seu disco local C, aí sim você deixa o seu computador mais lento. E a memória RAM, o que a memória RAM serve? A memória RAM serve para pessoas que fazem um monte de coisas ao mesmo tempo, como eu. Eu tô na internet, tô escutando uma música no YouTube, ao mesmo tempo que tô editando uma planilha, ao mesmo tempo que tô editando uma imagem no Photoshop, ao mesmo tempo que tô com o meu WhatsApp aberto no computador conversando com as pessoas. Então eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então é bom ter o quê? Uma memória RAM. Uma memória RAM, ela é parecido com uma mesa de escritório. Sabe, quanto maior a mesa de escritório, maior a bagunça, mais coisas eu consigo deixar em cima da mesa. É basicamente isso que a memória RAM faz. A memória RAM, ela é a sua mesa de trabalho. E quanto mais espaço você tem nessa mesa, mais coisas você consegue colocar, com o resultado de que você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Basicamente isso. E a CPU, aí esse é o cara que a gente chama quando nós estamos falando de qualidade de processamento e velocidade do nosso sistema. Então assim, se eu trocar minha memória RAM e o meu HD, colocar mais memória RAM e um SSD no meu computador de 1995, vai ficar bom? Olha, você só vai acessar as pastas mais rápido e você vai ter mais espaço para mexer em coisas, você vai ter um espaço maior para colocar as coisas ali. Bom, o vídeo se encerra por aqui, espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e de participar das aulas online que ocorrem todas as quartas-feiras às 7 horas da noite. Os links para acesso do grupo e para participar das aulas estarão na descrição deste vídeo. Te espero lá no grupo, valeu e até a próxima!